Boa noite, bem-vindos, meus amados irmãos, companheiros de jornada. Muito bom estarmos aqui de novo, mais uma vez, diante do nosso texto de Hebreus, para o nosso estudo desta noite. E hoje nós temos a parte 16 de Hebreus. É o capítulo 10, a última parte do capítulo 10, que funciona como um novo parênteses, né? Não é um intervalo, mas um parêntese que também funciona como introdução a uma nova argumentação que virá a partir do versículo 38 desse capítulo 10. Então estaremos lendo Hebreus capítulo 10, versículos 26 a 39, ou seja, todo o restante do capítulo 10, mas a nossa argumentação, evidentemente, que encerra no versículo 37, 38, mas nós iremos até o 39, porque na próxima etapa, Hebreus 17, parte 17, retomaremos a partir do versículo 38, porque o texto que será introduzido hoje, né, mas não vou tratar do assunto, ele começa em 10:38 e vai até 12:3. Aqui está uma introdução para uma longa argumentação de uma riqueza extraordinária. Então, fazendo a leitura do nosso texto, a partir do versículo 26 do capítulo 10 de Hebreus. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco ou espólio dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Aqui está, meus irmãos, num parêntese, a quarta exortação. Nós já dissemos desde a introdução do estudo aos Hebreus que esta é uma carta de exortação e deixamos claro naquela oportunidade, por isso é que eu falo com os que acompanham a sequência. Quem não acompanha a sequência se perde em cima do que eu estou dizendo com toda certeza. Isso é um estudo sequenciado. Então, já desde o início nós deixamos claro que a carta aos Hebreus é uma carta de exortação, mas por exortação devemos entender que significa estímulo. Exortação não no sentido de repreender, de reprovar, mas de estimular, de encorajar. E não podemos perder isso de vista, porque se perdermos isso de vista, nos confundimos com a argumentação da carta, especialmente neste texto. Este é um texto que faz paralelo com aquele que estivemos estudando no capítulo 6. Os dois correm pela mesma linha. Lá também tínhamos um intervalo, um parênteses. Este parênteses aqui é feito para introduzir o longo argumento sobre a fé peregrina ou a fé dos peregrinos, que é de uma riqueza interminável. É evidente que, por se tratar de um texto muito longo, nós teremos que subdividi-los. Ainda não sei como que eu vou fazer essa subdivisão, mas é fato que terei de fazê-lo. Primeiro, porque o texto é muito longo, e segundo, porque, dado o fato de ser longo, nós não queremos perder nada das suas riquezas, nos seus detalhes, e as riquezas aparecem nesses detalhes sempre. Mas o que temos hoje aqui tem uma proposta muito significativa para nós que temos temor de Deus.
o contraste do caminho apóstata. É muito importante eu fazer esta alça, colocando aqui nós, os que temos temor de Deus, porque pode parecer que eu estou fazendo uma redundância, mas não estou mesmo, eu estou tremendamente longe da redundância e queria estar fazendo redundância. Eu desejava muito estar fazendo redundância. Mas nos dias de hoje, há uma parcela quase que totalizada da Igreja de Cristo que de temor de Deus não entende nada. A começar pelo fato de que nós preferimos nos esconder sob o entendimento falseado, falciforme da graça, para acharmos então que temos em Deus um Deus que não se ira, um Deus que não disciplina. Entraremos nisso no capítulo 12 e eu espero que isso elucida muitas vidas. Porque quando falta temor nos corações, o caminho está aberto para toda sorte de mau testemunho, de vida degradada e de pecado. Porque se temos temor de Deus, nós vigiamos sobre o pecado. E temos temor de Deus quando nós entendemos que Ele cobra o pecado. Ele não é o Deus que dá de ombro como achamos, pelo fato de que Ele se auto-intitulou Pai. Nós fazemos uma inversão de valores e o entendemos como o Pai que somos, que não tolera. Interessante, por mais que nós nos pensemos permissivos, não toleramos filhos desafiadores, desobedientes, descarados, filhos que desonram. Nós os disciplinamos, repreendemos, não aprovamos, não batemos palma, a não ser que a gente queira descer a um nível de caráter onde eles não terão mais volta, não é verdade? Mas nós queremos que Deus nos trate dessa maneira. E Ele não trata, Ele disciplina seus filhos. Porque ama, e a Bíblia diz que Ele faz porque ama, e isso prova para nós, em última instância, é algo aí que a psicologia, se não fosse ateísta, se a psicologia não fosse mundana, ela estaria dizendo coisa completamente diferente. Então, quando nós retiramos a disciplina, isso prova que não amamos a nós mesmos, não queremos sofrer as dores de ter que disciplinar um filho. E aí criamos maus caráteres e outras coisas piores que vão trazer grandes dramas para a sociedade. Mas a verdade é que Deus não trata conosco assim, porque nos ama, nos corrige, nos disciplina. Então, quando temos temor de Deus, exercemos vigilância. A preocupação do autor, agora, pela última vez, ao fazer esse parêntese, eu não vou dizer que é a última, porque ele vai entrar com a exortação no capítulo 12 também. Mas ela, nos termos em que ele o faz, é a última, nesta quarta exortação. A preocupação dele é pelo fato de que ele sabe que o povo de Deus é constituído de trigo e de joio. Paulo deixou claro, meus irmãos, e não nos iludamos, que é necessário que venham escândalos, ele está se referindo à igreja, para que os sinceros se evidenciem. Por quê? Porque estaríamos sempre vivendo essa dualidade, essa tensão que Jesus estabeleceu ao dizer que os anjos de Deus, nos últimos dias, vão recolher, fazer a separação entre o trigo e o joio no meio do povo de Deus. Israel foi o protótipo disso para nós. Quando Israel saiu do Egito, ele saiu levando no seu meio um vulgo, que depois serviu de tropeço para eles. E esse vulgo, que era feito de prosélitos, que assumiram entrar em aliança com Abraão pela circuncisão e etc., não queriam nada com Deus, queriam apenas se aproveitar dos privilégios de estar ali no meio do povo. Comeram mesmo maná durante 40 anos. Mas induziram o povo de Deus a pecar, a rebelião. Isso resultou no fato de que pecaram, caíram, seus corpos então pereceram no deserto e ninguém daquela geração, com exceção de Josué e Caleb, nem Moisés, entrou em Canaã. Meu Deus, falamos de coisas muito sérias. Ali está um exemplo, um protótipo. Na igreja, e a igreja sempre será isso, foi Jesus que disse que ela é formada por joio e trigo. O joio é povo de Deus, é filho de Deus? Não, mas ninguém disse Jesus. Tem como separar um do outro, que são idênticos. E este autor, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, oráculo, para escrever a palavra da revelação, ele sabia muito bem que estava falando disso, que o povo que estava ali, no meio desse povo, tinha o joio, que apostata. Então ele está advertindo por quê? Por causa da má influência do joio sobre o trigo. O perigo do joio levar o trigo a apostatar. Daí ele exortar chamando a atenção quanto ao fato da ira de Deus e dizer, vamos manter firme a nossa confissão, perseverem, é o verbo que ele usa com muita ênfase. Então é muito importante a gente aprender aqui nesse trecho que eu acabei de ler, esse contraste entre o caminho do trigo e o caminho do joio, entre o caminho do cristão verdadeiro e o caminho do cristão apóstata, que nem deveria receber o título de cristão.
Mas não nos iludamos, os apóstatas existem. Eles estão entre nós. E eu ainda vou dizer mais, eu vou além. Durante um longo período, o apóstata trabalha com duas mentiras nas quais ele crê. A primeira é que ele acha que ele não é apóstata. A segunda é que ele acha que os outros têm que se nivelar a ele para que ele não se evidencie como apóstata. E ele trabalha por isso. Ele quer reduzir todos ao seu nível para que aquela diferença de que Paulo fala, se evidenciam os sinceros, não ocorra. Para que ele não tenha que se expor e nem tenha que se confrontar com o fato de que é um apóstata. Quero lembrar a vocês, Paulo escrevendo a Timóteo se referindo a um apóstata que tinha apostolado, Demas. Paulo se refere a Demas como um companheiro num texto. Noutro ele faz um lamento sobre ele e diz assim: porque Demas nos desamparou, nos abandonou, amando o presente século. A palavra que ele usa ali, abandonar, é apostatar. Demas apostatou de nós, amando o presente século. Não nos iludamos então. Nós temos os apóstatas da igreja primitiva. Alexandre o Lanterneiro, Hermógenes. São homens que aparecem nas escrituras, citados pelos nomes. Judas os chama de recifes encobertos, rochas encobertas, prontas para pôr a pique os navios que transitam dos incautos. Os apóstatas estão entre nós. E eu ainda falo sobre isso mais um pouco adiante. Então, mais uma vez, essa pausa breve para exortar a perseverança, estimular a fé. De novo, ela vem para fazer uso desta exortação, ou de uma exortação que no caso é a quarta exortação. Então esta pausa vai servir também para introduzir isso que eu chamei de vida peregrina de fé, que é de uma riqueza profunda, onde eu quero mergulhar com vocês, mergulhar e nadar nesse trecho que vai, semana que vem começamos em nome de Jesus, de 10:38 até 12:3. É rico, 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 é apaixonante, e eu creio que ali vamos levantar nossas asas, porque o texto é maravilhoso, e que muitas vidas estejam atentas e não percam em hipótese alguma. Então esta quarta exortação, ela não pode ser confundida como uma mensagem a um grupo de pessoas rebeldes. Ele tem todo motivo de falar como se ele não estivesse fazendo diferença entre sinceros e apóstatas. Mas ele não está falando, e ele sabe que não está falando, a pessoas rebeldes. Lembrem, dissemos desde o início, frisamos bem isto no capítulo 6, usamos até alguns destes versículos do capítulo 10 para provar que o autor da carta conhecia os seus leitores. Quando a gente diz que ele conhecia os leitores, não estamos dizendo que se havia naquela igreja 50 membros, ele conhecia os membros de número 1 ao número 50. Não. Nós não sabemos qual era o tamanho dessa igreja. Nós sabemos que ele está escrevendo, inclusive, para um grupo que se apartou de um grupo maior. Mas quando a gente diz que ele conhecia os irmãos, olha, eu estive pregando numa igreja domingo passado, com a qual eu caminho já há 25 anos. Agora, para eu dizer eu conheço aqueles irmãos, eu vou falar isso de forma generalizada. Mas há pessoas ali cujo nome eu nunca fixei. E que me cumprimentam, eu sento do lado delas, ouço algumas das suas questões, oro por elas, tenho carinho por elas, mas nem fixei o nome. Não posso dizer que as conheço. Há algumas, e são muito poucas, que eu digo eu as conheço, além dos líderes da própria igreja. Então é nestes termos, em que ele conhece a igreja, mas não tem conhecimento de todos, mesmo porque no meio do contexto surgiram pessoas com as quais ele nunca contatou pessoalmente, presentemente, como aconteceu com Paulo, quando escreveu os Coríntios, quando escreveu os Romanos, e por aí vai. Então o que ele conhecia, ou daqueles que ele conhecia, ele podia dar o testemunho que deu lá no capítulo 6 e o testemunho que vai dar aqui agora, tão rico para a nossa edificação. Então, o que nós precisamos entender que não é uma mensagem a um grupo de pessoas rebeldes e de coração endurecido, como pareceu lá em 6:4 e seguintes, não é? Não. Então, novamente, o que nós temos é o autor tratando com os crentes a quem conhecia, cujo testemunho era de alto nível, era incomum,
podendo ser comparado ao testemunho dos crentes de Tessalônica. E eu não estou falando coisa pequena, nem pouca, porque os crentes de Tessalônica, primeiro aos Tessalonicenses capítulo 1, eles tinham um testemunho que eu acho que nenhuma outra igreja do Novo Testamento recebeu menção tão honrosa como aquela que Paulo fez. Era um testemunho muito elevado. E o que eu estou dizendo aos irmãos é o que vamos ler aqui agora mostra o testemunho destes irmãos hebreus no nível daqueles crentes de Tessalônica. Então não estamos falando de coisa pequena. É bastante ver o trecho que vai de 10:32 a 35. E outro tanto vale o versículo 39, onde o autor também se inclui. Nós, porém, ele diz, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Ele se incluiu, é evidente. Então estamos falando de testemunho de alto nível. Logo, o corpo da exortação, quer dizer, de 26 até 31, o trecho da palavra dura, pesada, descortina para nós o contraste do caminho dos crentes sinceros, o trigo da lavoura de Deus, com o do joio. E é isso que nós precisamos visualizar hoje para a nossa aprendizagem. Então vamos começar pelo testemunho dos verdadeiros cristãos, o testemunho elevado, que seria a segunda parte do texto. E vamos reparar então no alto nível da entrega desses irmãos. Eu vou reler então os versículos 32 a 35 pausadamente para que vocês possam acompanhar e perceber o alto nível desse testemunho. O que é que ele começa a dizer? Lembrem-se dos primeiros dias. Está falando para eles. Está se referindo a um tempo que ele conhecia muito bem. E que ele chama de primeiros dias porque já tinha ficado alguns ou vários ou muitos anos para trás. O início da conversão deles. O início da fé. Lembrem-se dos primeiros dias. Depois que vocês foram iluminados. Está aqui. Logo depois da conversão. Quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, Em outras ocasiões, fizeram-se solidários, irmanados, com os que assim foram tratados, quer dizer, debaixo de insultos e tribulações. Vocês se compadeceram, ou seja, sofreram junto dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco, o espólio dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Aí ele vem com a exortação. Por isso não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Nós vamos destrinchar esse testemunho. Mas eu quero começar pelo fim. Quando ele diz assim, vocês aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Ora, o texto diz, e eu reforcei isso aqui, que ele está se referindo a eventos que ocorreram nos primórdios da fé, da conversão daqueles irmãos. E então isso está longe de nós 2000 anos. E considerando o contexto de cristianismo ocidental que vivemos, e também aqui no Brasil, embora o nosso cristianismo evangélico no Brasil não tenha ainda 200 anos. Apesar disso, estamos muito longe dessa verdade. É o que primeiramente parece. Não. Se eu levar você de volta na lembrança ou na memória aos anos 70, quando a União Soviética, o RSS, lembram? A União Soviética, que hoje é formada pela maior parte pela Rússia, mas a União Soviética, que era muito mais do que a Rússia, do comunismo ateísta, a perseguição que era feita aos cristãos russos e aos cristãos soviéticos, que mantinham-se firmes na sua fé, era indizível. Poucas vezes, algumas das denúncias chegavam aqui ao Ocidente, e via de regra, o governo comunista se defendia dizendo que era propaganda enganosa do Império Americano. Mas existia, vocês devem lembrar muito bem, a Missão Portas Abertas, que ainda existe, o irmão André, que já faleceu, chamado contrabandista de Deus, que estava lá entre eles várias vezes. Ele entrava por debaixo da cortina de ferro. E era ele quem trazia muitas daquelas denúncias. Eu, pessoalmente, estive com uma das vítimas, um dos mártires da cortina de ferro, em 1999,
ele já estava livre há 8 anos, porque o comunismo na Romênia caiu em 1991. Mas ele havia passado até aquele livramento em 1991, 12 anos preso, com seus bens despojados. E quem era ele? Era um teólogo de alto nível, um mestre, um poeta de grande categoria, um enólogo. Toda a sua bagagem, toda a sua riqueza cultural não serviu de proteção para ele. Na União Soviética comunista e persecutória, eu lembro muito bem da história de um engenheiro civil que foi perseguido pelo governo por ser cristão, por ter sido denunciado como participando de reuniões secretas dos cristãos, a igreja subterrânea. Foi demitido, e uma vez demitido da sua condição de engenheiro, trabalhando naqueles departamentos do governo russo, do governo soviético, perdoe, ele foi posto na rua para ser faxineiro, para ser gari. O que deram para ele fazer foi varrer ruas. E ele aceitou isso muito bem. Só que era proibido a ele usar vassoura que tivesse mais de 1 metro de comprimento. Ele varria as ruas com vassouras que tinham quase metade do seu tamanho. Esse era o trabalho que ele tinha de cumprir, 9 horas por dia, todos os dias. E eu não estou falando de Sibéria, nem trabalhos forçados, era o dia a dia. Mas foi despojado da sua casa, a sua família foi despojada de tudo aquilo que ele tinha, perdeu todos os privilégios, despojado dos seus bens. Não renunciou à sua fé. Então não vamos ficar pensando em 2000 anos passados. Estas perseguições, espólio dos bens, etc., por mais distante que pareça de nós, ainda estão ocorrendo entre muitos dos filhos de Deus que formam a igreja invisível espalhada pelo mundo. Mas vamos pensar no alto nível do testemunho desses irmãos que nós lemos aí dos versículos 32 a 35. Primeiro, o texto diz que eles suportaram muita luta e muito sofrimento. Então estamos falando de gente muito nobre, meus queridos. Porque quando o texto diz suportaram luta e sofrimento, não é luta e sofrimento que acontece com toda e qualquer pessoa no mundo. Não, é luta e sofrimento em decorrência de terem se tornado cristãos. Vale lembrar que nós estamos entendendo desde o início que estamos tratando de um grupo de sacerdotes que se converteram. A primeira coisa que eles perderam foi seu emprego, seu crédito e lugar social, por terem se tornado cristãos. Já não podiam mais praticar, daí a razão da carta, praticar todo aquele cerimonial e ritual. Sabiam que não procedia mais, e o autor da carta está dando reforço sobre isso a eles. Perderam profissão, perderam lugar social, perderam crédito diante do seu povo, eles só viviam em função desse povo, perderam tudo. E eu acredito que muita luta e muito sofrimento esteja envolvido nisso aí, mas não foi só, não é? O texto põe no advérbio de quantidade, muitas vezes eles foram expostos a insultos e tribulações, muitas vezes. O autor sabia disso. Insultos e tribulações por causa da fé cristã. Bem, de insultos por causa da fé cristã, isso eu entendo. Aconteceu ao longo das dezenas de anos em que eu sou crente, só pelo fato de ser crente. E não aconteceu só da parte do mundo, de parentes incrédulos, mas da parte de líderes evangélicos, insultos e perseguições. Isso me aconteceu. Então nada para surpreender aqui. Só que o autor diz que muitas vezes, e tribulações. Bem, eu posso afirmar aos irmãos que existe uma grande parcela do corpo de Cristo, da igreja operante nos dias de hoje, que passa por tribulações, por ter optado por ser fiel e por ter optado a atender a um chamado específico do Senhor, abrindo mão de recursos, de posições, abrindo mão de privilégios a que tinham direito, e passaram por tribulações, e ainda sofreram humilhações, e diminuições, e coisas semelhantes, por conta de estarem agora na dependência exclusiva de Deus,
para fazer uma vontade que foi maior do que a vontade deles, enquanto outros à sua volta os exprobram com acusações, críticas, dizendo é vagabundo, não gosta de trabalhar, ou então é aventureiro, por isso que se aventura a fazer missões aqui ou ali. Isso acontece o tempo todo. Sem falar em humilhações imperdoáveis no céu e na terra, e eu faço questão de usar a palavra imperdoável, eu estou me referindo a obreiros cujas agências missionárias ou cujas igrejas abandonam no campo por discordar do que eles estão fazendo, como estão fazendo, só pelo fato de estarem sendo mais fiéis do que os seus tutores. E são literalmente abandonados, à míngua. Isso continua acontecendo. Já tive de acolher vários, ouvir vários, aliviá-los de todas as maneiras possíveis das angústias que foram submetidos e acometidos. Então, é muito importante a gente pensar no fato de que estas perseguições continuam acontecendo. A Celia está colocando aí que Missões Portas Abertas retrata, que reproduz que são cerca de 300 milhões de perseguidos pela fé ainda ao longo desse tempo, e é fato. Então eles serviram de arrimo também na sua aflição aos que sofriam a mesma aflição. Tiveram os bens confiscados, já falei sobre isso. Mas tinham uma confiança exemplar, é disso que ele fala no versículo 35, por isso eu fiz questão de ler o versículo 35. Então nós temos aí, minimamente, 5 pontos de um testemunho que não se pode equiparar ao testemunho do crente que está levando uma vida espiritual leve, graças a Deus, feliz da vida, porque ele não tem perseguição alguma. Aí ele tem tempo para transformar a sua queixa sobre as aflições do dia a dia que ocorrem com todas e quaisquer pessoas, crentes ou não crentes, em uma grande tragédia pela qual precisa de oração o tempo todo, ajuda, socorre, clame, etc. Deixa isso para lá. Mas nós devemos, com toda certeza, tirar o chapéu diante do testemunho dessa gente, reverentemente. E por que eu estou fazendo tanta questão de mostrar esse alto nível de testemunho desses irmãos? Porque uma leitura incauta, uma leitura descuidada, vai parecer que esse autor está dizendo que eles eram esses apóstatas, ou estavam no risco de serem esses apóstatas, ou que então eles estavam perdendo a sua salvação, ou perdendo o lugar. Meu Deus, o testemunho deles fala por si só. Por si só. Então é evidente que onde ainda confessar-se seguidor de Jesus demandar tremenda oposição e perseguição, como ainda acontece, tais heróis vão aparecer. Claro que sim, mas também aos que recuam, aos demas. Eles ocorrem. No leste europeu ainda existe. Na Ásia, e isso ainda ocorria até, como eu citei aí, 1991, pleno século XX. Mas hoje ainda acontece entre os cristãos de países islâmicos, na China comunista e até mesmo em algumas cidades mexicanas de religiosidade patológica. Mas pasmem, até poucos anos atrás, eu estou me referindo aí a não mais do que 20 anos, aqui bem pertinho de mim, de onde eu estou, do interior de São Paulo, isso ocorreu nas cidades de Aparecida e Guaratinguetá. Crentes tendo suas casas apedrejadas, suas vidraças apedrejadas, polícia correndo atrás deles na rua e batendo, devidamente protegidos pelos delegados, por conta do clero à volta, ter como apoio a força policial para impedir que os protestantes fizessem seus cultos ao ar livre ou o seu trabalho de evangelização. Isso aconteceu. E na hora de recorrer à polícia, apanharam. Muito sério. Continua acontecendo em alguns lugares extremos do sertão do Nordeste brasileiro. Isso significa o quê? Especialmente naquele tempo em que as leis sobre preconceito e perseguição religiosa andavam frouxas, essa gente estava desamparada. É por aí. A Neuza está dizendo que os perseguidos ultrapassam a ordem de 380 milhões. E é por aí mesmo. Meus irmãos, eu não quero que ninguém seja perseguido por causa da fé, não. Mas eu estou chamando a atenção dos irmãos para mostrar que esse homem está pedindo a eles, lembre-se de como vocês resistiram, perseveraram em meio a esse sofrimento tão grande. E aí o que eu gostaria de trazer isso aí em paralelo para mim e para você você não é perseguido por causa da sua fé, não é perseguida por causa da sua fé. As coisas que lhe acometem, as dores do dia a dia, lutos, doenças, perdas financeiras, demissões, falências,
Outras angústias que eu não preciso elencar aqui, mas que fazem parte do nosso cotidiano, elas acontecem com nossos vizinhos também, não tem nada a ver com nossa fé e confissão. Mas às vezes, diante delas, nós encontramos murmurações e queixas, e até corações que se endurecem, enraivecidos contra Deus, questionando Deus. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus está fazendo isso comigo? Que nos escandaliza pelo fato de que isso prova, em última instância, que essas pessoas jamais poderiam ter a sua fé provada, jamais poderiam ser perseguidas, porque apostatariam, sem nem respirar uma segunda vez. Apóstatas em potencial. Porque, no mínimo, significa que não tem raízes profundas. Paulo fala erradicados e alicerçados em amor. Ele não usa palavras soltas ao vento. Ele está falando de raízes e alicerces. Precisamos dessa solidez. Quando ela não existe, quando a fé que temos está como as raízes das árvores da Amazônia, tão encharcadas de águas pela abundância de ministrações que recebemos, tão superficial, um vendaval que prove essa fé, arranca a árvore com tudo que tem. E Pedro deixa claro, e outro tanto Tiago, que a nossa fé precisa ser provada, para que o seu valor redunde em louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Mas até a palavra aprovação já é rejeitada imediatamente. O crente levanta logo uma armadura de negacionismo para não experimentar isso. Então, meus queridos, eu fico me questionando se diante de arrancar cabelos e levantar questionamentos contra Deus por causa das dores do dia a dia, o crente afunda e se esfria e murmura. O que aconteceria se sofresse perseguição só pelo fato de ser cristão e ter que se manter fiel? Será que? Se as raízes são frouxas, pode ter certeza de que o que vai acontecer é apostasia. Então este texto tem muito a ver conosco. Este texto tem muito a nos dizer, tem muito a nos exortar. Vamos continuar. Então é por conta desses que recuam, que somente revelam a verdadeira natureza de sua fé pífia diante da provação de fé, porque do contrário vai cozinhando em banho-maria, como se diz, e aí se mostram como sendo vulgo, os joios, os apóstatas. O autor abre a janela para falar das implicações espirituais dos apóstatas e do que lhes está reservado da parte de Deus. Qual é o propósito dele? Advertir os apóstatas para que se convertam. Porque ele vai mostrar que existe algo esperando por eles que não é nada bom. Ele usa superlativos arrepiantes. Não é bom o que aguarda pelos apóstatas, pelos que transitam no meio do povo de Deus, anos a fio, sem raízes, os crentes nominais. Aqueles que estão sob o engano que o púlpito que deles recebe o dízimo traduz para dizer: não, vocês são evangélicos, eu vou fazer um excelente culto funeral quando você morrer. E o coitado acredita que é mesmo levando de cabo a rabo a fé, mas acha que a meia dúzia de máximas da doutrina evangélica, meia dúzia de versículos que sabe, constitui estrutura espiritual radical que os caracteriza como nascidos de novo, homens e mulheres de Deus. Não, muito longe disso. Muito longe disso. Não experimentamos até hoje nenhum vendaval. Mas vale tal descrição, na mesma medida que é feita para os apóstatas, para os que no mundo permanecem na incredulidade e dureza de seus corações. Deus vai tratar o apóstata como vai tratar o mundo, só que ele começa pelo apóstata, porque o apóstata fazia parte do seu povo. Por isso que o autor diz aqui que ele começa esse trabalho, Deus trata e eleva a juízo o seu povo, é isso que ele está dizendo aqui. Então, pense nos que estão em nosso entorno, porque a carta expõe as implicações espirituais do comportamento dessa gente. Ou seja, no verdadeiro significado, em termos do plano de Deus, daquilo que eles fazem. Como é que na mente de Deus isso funciona? Aquilo que eles fazem, como que Deus vê, como que Deus recebe, como que Deus avalia e em que padrão ele coloca. Então não nos iludamos. Os apóstatas existem, eu estou afirmando, e eles estão entre nós.
Eu já tive, e não uma vez só, e com muita tristeza, porque como pastor dessa gente, eu tive a infelicidade de esbarrar com muitos deles na fé cristã. E olha que eu estou dizendo muitos. Por isso é que eu digo que é com tristeza. Porque se você descobre no meio de um corpo de 200 crentes, um apóstata ou dois, você supera a angústia disso aí. Mas quando você às vezes encontra famílias inteiras, a tristeza é depressiva, é minimamente depressiva. Paulo passou por isso. Pastores amigos meus até recentemente têm passado por isso, e a gente teve de acolher e procurar levantar a alma desses homens que se abateram muito quando constataram apóstatas entre eles. Um certo dia recebi em minha casa um pastor daí do Rio de Janeiro, de lá do Rio de Janeiro, veterano, que tinha na sua igreja 300 membros arrolados, com os quais ele caminhava há dezenas de anos. Ele entrou aqui na minha casa, me visitou pela primeira e única vez, e ouviu o meu testemunho a respeito da conversão do meu pai, e da forma como meu pai transitou pela fé evangélica para, na verdade, só se converter mesmo 3 dias antes de morrer, já batizado há 10 anos. Depois de eu descrever tudo o que aconteceu, e como aconteceu, mesmo porque isso tinha ocorrido não há muito tempo, antes dessa visita que ele me fez, lá no fundo da minha cozinha eu conto, arremato, e quando eu arremato, ele enche os olhos de lágrimas, e eu pensei que ele estava emocionado pelo impacto da conversão do meu pai, porque ela realmente impacta, ela emociona quando alguém toma conhecimento de como foi que aconteceu. E eu pensei que foi isso que provocou a emoção dele, porque ele encheu os olhos de lágrimas, mas deu um suspiro profundo, e me surpreendeu quando ele disse, ouvindo isso que você está falando, da maneira como seu pai percorreu a fé evangélica nesses últimos 10 anos para só se converter 3 dias antes de morrer, mesmo batizado já há 10 anos, indo à igreja cada domingo, lendo Bíblia, participando de escola dominical, de reuniões de oração. Eu estou aqui pensando no meu coração, será que entre as 300 ovelhas que eu tenho, alguma se converteu? Então eu tive a infelicidade de esbarrar com muitos dos apóstatas na fé cristã depois de anos de lida evangélica. E o que vem à luz, uma vez que eles ficam conhecidos, é o que a carta revela que seus atos produzem. Os versículos 26 a 31. Não estou falando de crente que escorrega e peca, não, meus irmãos. A gente convive com crentes que caem em adultério, caem em mentira, caem em falcatruas, especialmente os que se envolvem em política, eles se sujam sem nem pretender, ou sei lá se é sem pretender, mas acabam se sujando, depende muito do ambiente em que está. Eu não estou falando dos pecados, dos escorregões, estou falando de confissão, que vai além do que qualquer coisa que você possa caracterizar como pecado. O pecado de confissão é o que João chama de pecado que é para a morte, e chega a dizer, por esses nem devemos orar. As pessoas ficam por aí cheias de curiosidade perguntando, qual é o pecado que é para a morte? Se for falar que é pedofilia, feminicídio ou coisa parecida, pode ter certeza que ainda tem coisa pior. Não. O pecado que é para a morte é o pecado confessional. É o pecado do apóstata. É muito sério. E aí a gente descobre que essas pessoas pecaram contra a confissão. Rejeitaram, como o texto vai mostrar aqui para nós, na decisão deliberada que tomaram, da forma de viver, e se tornaram insultuosos contra a fé que professavam. Então pecam, o texto vai mostrar para nós, de 26 a 31, que pecam consciente e deliberadamente, mesmo tendo recebido o conhecimento da verdade. Volte lá, é o versículo 26. Se continuarmos a pecar deliberadamente depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. É a mesma linguagem de 6,6. É impossível que haja resgate. É no sentido de que não se trata de que vai haver arrependimento, mas não poderão ser perdoados. Não vai haver arrependimento, é o que ele está dizendo. Ele está falando de pecar deliberadamente depois de receber o conhecimento da verdade. Eu costumo chamar de vacina contra a fé cristã. O sujeito fica vacinado contra a fé. Se torna aquilo que nós conhecemos popularmente como cínico. Cínica é cinismo. Cinismo espiritual. Então a expressão já não resta sacrifício pelos pecados, ela corre no mesmo nível do é impossível de 6,6. Ou seja, só se nasce de novo uma vez, como já estivemos vendo. Depois o que é que ele vai dizer? Também aí, já entrando no versículo 28, 29.
Isso, é no versículo 29, ele vai destrinchar o comportamento dessa gente, apóstatas e incrédulos, aos olhos de Deus. Pisam aos pés do Filho de Deus. É assim que Deus recebe a apostasia e a incredulidade do que rejeita a palavra da salvação. Aos olhos de Deus, ele está agindo como quem pisa aos pés o seu Filho. Pisam aos pés o Filho de Deus. Essa linguagem pisar aos pés, ela não tem o sentido de esmagar alguém. Não, pisar aos pés significa, sabe aquilo que Jesus falou de o sal insípido, que só serve para ser pisado pelos homens? Tem um significado de indiferença, de desrespeito, de vilipêndio, é vilipendiar, só serve para meu chão, é o lugar sobre o qual eu piso. É isso que significa pisar aos pés do Filho de Deus. É como Deus vê a negação da fé. Depois, profanam o sangue da aliança. Profanar é transformar em mundano aquilo que é santo. É como se dissesse, não significa nada. Por isso Paulo adverte aos crentes de Corinto quanto à Santa Ceia, que ninguém pode tomar o cálice ou comer o corpo sem discernir o corpo do Senhor, sem que coma e beba juízo para si. Muito sério, não é? Profanar o sangue da aliança. Domingo, quando preguei ali em São Paulo, eu fiz questão de, num resumo dilatado, explicar todo o plano da salvação desde os dias da eternidade. Por que foi que Jesus teve que morrer? O que Deus ofereceu com a morte do seu filho? O que ele procurou resolver com a morte do seu filho? O sangue da aliança. Quem desdenha disso tudo, ou quem dispensa isso que está aí, está profanando esse sangue da aliança. E isso resulta em quê? Em insultar o Espírito da graça. É muito interessante que ele faça essa colocação. Você sabe muito bem, existem pessoas que com essa questão aí no coração, o que significa pecar contra o Espírito Santo, que Jesus deixou claro que não tem perdão nem aqui nem no futuro. É isso. Pecar contra o Espírito Santo é atribuir ao demônio, é atribuir a trivialidade, é atribuir a sem efeito, ou ao que é maligno, aquilo que é sagrado, aquilo que é santo. Se é o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o sujeito achar que é um charlatanismo, ou então um espírito maligno, um engano que está entrando no seu ouvido, que está tentando persuadi-lo a respeito de sua vida de pecado e do perdão oferecido por Deus, ele está insultando o Espírito da graça, que não vai poder fazer mais trabalho nenhum dentro dele, então não haverá perdão nem aqui, nem na vida futura. É isso que a palavra diz para nós. Mas rejeitar a palavra da salvação, ou abandoná-la, uma vez caminhando nela, tem em último lugar este significado. Deus recebe como um insulto ao Espírito da graça. Então bate bem lá dentro daquilo que Jesus chamou de pecar contra o Espírito e não mais ter direito a perdão. Então esses três movimentos, eles estão embutidos no resistir ao Espírito de Deus. O resultado logo não é outro que estas coisas tremendas, esses superlativos de que ele se serve, nos versículos 30 e 31, para dizer que é o que aguarda quem age dessa maneira. É a sequência do versículo 29. Então vamos lá no versículo 30 mais uma vez. Pois conhecemos aquele, está se referindo a Deus, que diz: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E aí ele arremata com uma opinião pessoal, que é a advertência: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Ora, ele já tinha começado dizendo que quem faz tudo isso, para essa pessoa, não resta, o que resta, versículo 27, é tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Na verdade, isso tudo traduz, numa só palavra, o fato de que são declarados inimigos de Deus, ou inimigos da cruz de Cristo, na linguagem de Paulo, outro tanto. É o que ele está dizendo aqui no versículo 27. Inimigos inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo, porque não aceitaram a reconciliação que Deus ofereceu através de Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, reconciliando, acabando a inimizade. Paulo diz exatamente isso, que ele dissipou com a inimizade. Ele destruiu a inimizade. Mas há aquelas pessoas que não se reconciliam com Deus. Agora, os apóstatas, esse aqui é pior, é que se fazem de reconciliados. Eles vendem essa imagem até para si mesmos.
mas continuam inimigos no seu coração, rebeldes, desobedientes, tendo prazer em agir contra a vontade de Deus e tornando isso um deboche. Isso existe, meus irmãos. Eu os conheci em vários cantos. Então eles não aceitaram a reconciliação, portanto, seguiram como inimigos. É isso. Então nunca esqueçamos que Deus entrega os resistentes e desobedientes à mentira. Está escrito em Romanos 1,28. Eles passam a crer na mentira como se fosse verdade. Foi um processo de Deus. É como se Deus tivesse se cansado deles, de exortá-los várias vezes. E uma vez que não cedem, coração obstinado, Deus lhes entrega a mentira. Então eles vão acreditar na mentira como se fosse verdade. Às vezes nós encontramos grupos denominacionais inteiros, grupos religiosos inteiros, de cabo a rabo, do líder ao último, ao menorzinho, ao novato, crendo na mentira como sendo uma verdade, porque foram entregues a ela, por terem resistido contra a obra de persuasão do Espírito Santo de Deus. Então esta é a razão porque o autor da carta os exorta à perseverança. Vocês estão sendo provados, perseverem. Se forem provados, perseverem. Só os verdadeiros cristãos perseveram e avançam, ainda que em meio ao sofrimento. É disso que ele fala nos versículos 36 a 37. E aí, a partir do 38, ele vai introduzir o argumento da fé. Aí ele muda de assunto, e o assunto é a fé dos peregrinos. Ele vai falar disso amplamente, a começar pelo texto que ele cita de Abacuque 2,4. É uma riqueza sem par, que aguarda por nós a partir da próxima quinta-feira, orando vocês aí e eu aqui, para que Deus nos abra o coração e o espaço para que possamos trabalhar a meditação e estudo nesse texto e crescer na graça do Senhor Jesus. Agora, irmãos, sobre tudo isso, depois de ter frisado tanto a questão dos apóstatas e da apostasia, duas coisas precisam ser ditas. A primeira, não temos direito de julgar ninguém como apóstata pelo fato de que pensa diferente de nós ou está com as pernas trôpegas. Vamos lembrar que o autor de Hebreus vai dizer logo depois que nós devemos fazer veredas direitas para que não tropece até para que ande certo, não se desvie até aquele que anda capengando, aquele que tropeça. Então, ou para que não tropece aquele que capenga. Então nós não temos direito de julgar ninguém como apóstata, porque quem julga é o Senhor, e também não temos essa capacidade de discernir entre trigo e joio. É só no dia do juízo que isso virá à luz. Outro tanto, Jesus deixou muito claro para nós que pelos frutos somos conhecidos. Então é evidente, se alguém insiste em manter frutos negativos, você chega a uma conclusão. É tão óbvio isso que Paulo escreve a Timóteo e diz: o homem de coração duro exorta-o 1, 2 vezes, depois abandona-o, porque ele já consolidou o seu mau testemunho pelos maus frutos. A outra coisa que eu quero falar sobre essa questão da apostasia, não esqueçamos, há duas coisas que permanecem, que estão atuando neste mundo desde os primórdios da igreja, desde a cruz: o anticristo e o seu povo. O povo do anticristo, ou seja, a apostasia e os apóstatas, estão dentro da igreja de Cristo. O anticristo está no mundo e os apóstatas estão na igreja. O mundo não apostata. O anticristo está no mundo e a apostasia que vai preparar o terreno para a confissão, que o elevará, que o aplaudirá, que o fará ser o novo Hitler, porque ele vai ser a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra, ou seja, ele vai ter um caráter político e religioso ao mesmo tempo, vai enganar, se possível, como Paulo disse, até os escolhidos. Então não nos deixemos enganar. A apostasia está atuando na igreja desde os primórdios. O que temos de diferente quanto ao último tempo é que ela vai tomando corpo, ela vai crescendo, vai crescer de tal maneira que vai se tornar a única verdade e a única que vai reconhecer e entronizar o anticristo. Então, depois que ela estiver totalmente sedimentada, o anticristo se revela. É o que você tem Paulo nos ensinando em 1 aos Tessalonicenses e 2 aos Tessalonicenses também, e outro tanto João nos ensina em Apocalipse. Então, meus queridos, estejamos atentos.
A apostasia não é algo que vai acontecer no futuro, lá na curva da esquina do tempo. Não. Ela está entre nós e cresce. E um dia vai dominar mentes e corações. E os sinceros serão sufocados, desacreditados, abandonados. Esta é a razão porque eu não creio em megas igrejas. Eu creio no pequenino rebanho. Deus te abençoe e te fortaleça. Estejamos juntos na próxima quinta-feira e domingo, 17h30, com a palavra que Deus trouxer para o nosso coração. Obrigado por sua presença, companhia. Obrigado por sua participação, por seu interesse, sua fome e sede da palavra de Deus. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Grande abraço. Amém.